pessoal, sou a professora Vera Lúcia de Literatura e hoje irei trabalhar com vocês um conteúdo indispensável para a prova do Enem, o modernismo. Essa escola literária é muito importante para a nossa formação artística e cultural. Mas o que é o modernismo? É a designação genérica de vários movimentos artísticos e literários: cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo e expressionismo, surgidos no final do século XIX e no início do século XX, que buscaram examinar e desconstruir os sistemas estéticos da arte tradicional. No Brasil, é o movimento iniciado com a Semana de Arte Moderna em 1922. Refletiu-se na busca de meios de expressão autenticamente brasileiros, fugindo dos tradicionais modelos europeus. No Brasil, esse movimento literário tem 3 momentos diferentes, que marcaram mudanças na produção literária e influenciaram as artes de modo geral. As 3 fases do modernismo no Brasil são: primeira fase, geração de 1922, da contestação. Segunda fase, geração de 1930, da confirmação. E terceira fase, geração de 1945, que foi a fase da regionalização. O primeiro momento do modernismo no Brasil tem como panorama sociopolítico o coronelismo no Nordeste, as oligarquias no Sul e no Sudeste, um ciclo de greves, o anarquismo, a chegada de imigrantes. E tem a Semana de Arte Moderna, 1922, que inaugurou o momento. Foram produzidas revistas veiculando ideias vanguardistas como a Claxon, a Estética, a Revista, a Terra Roxa e Outras Terras e a Revista Verde. Os movimentos que surgiram nesse período foram o Movimento Pau Brasil, o Verde e Amarelismo, que depois ficou se chamando de Escola da Anta, e o Movimento da Antropofagia. Os escritores mais importantes desse momento foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Alcântara Machado, Raul Bopp, Cassiano Ricardo, Menotti Del Pitia, Guilherme de Almeida e Ronald de Carvalho. Esse momento tem uma demarcação efetiva e palpável porque começa a partir de um evento real, público e notório, que foi a Semana de Arte Moderna ou a Semana de 22. Os escritores que compunham as rodas literárias naquele momento, especialmente no chamado Eixo Rio-São Paulo, resolveram promover um evento comemorativo e ao mesmo tempo de cunho satírico, sobre os 100 anos da independência do Brasil. Queriam demarcar a linha divisória entre o que se produziu antes e o que viria a ser produzido depois dessa semana. A ideia, já veiculada nas manifestações vanguardistas desde 1903, era mostrar a ruptura com o passado, vinculado às ideias europeias e ao academicismo. As características predominantes vinham mesmo dessas vanguardas, cujo pensamento procurava se desvencilhar dos modelos europeus. As principais características são crítica às convenções burguesas, ruptura com o passadismo e com o academicismo, rompimento com a gramática tradicional e criação de uma língua genuinamente brasileira. A sobreposição de imagens e de ideias, a descontinuidade do tempo e do espaço, a aproximação entre prosa e poesia, a aproximação entre linguagem coloquial e linguagem literária, o humor como recurso crítico, eram características predominantes do texto. Veremos agora um exemplo dessas características. Mário de Andrade, Ode ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Observe que a sonoridade da leitura do título já nos leva a pensar sobre o assunto do poema. Ode ao burguês, sonoramente, ódio ao burguês. Sugestão que é confirmada quando o eu lírico fala sobre insultar ou desprezar a burguesia, a aristocracia, as estruturas conservadoras da sociedade que mantinham uma cultura europeia sem deixar que outras culturas e outras manifestações prevalecessem. O segundo momento do modernismo, também chamado de pós-modernismo ou geração de 30, trouxe no panorama político a Era Vargas, o fim da República do Café com Leite. E na literatura, nós temos prosa urbana,
regionalismo, principalmente o regionalismo nordestino e o intimismo. Os autores mais importantes desse momento foram Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado e, no Sul, Érico Veríssimo. Na poesia, há uma preocupação social, ao retorno do simbolismo pelo neossimbolismo e pela religiosidade. Os autores mais importantes são Murilo Mendes e Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Há um aprofundamento de temas, a afirmação do uso das formas da primeira geração. Vamos a um exemplo, então, da poesia, observando esse fragmento. Poema de Jorge de Lima, Essa Negra Fulou. Ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negra bonitinha chamada Negra Fulou. Essa negra fulou, essa negra fulou. Ó fulou, ó fulou. Era a fala da sinhá. Vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, fulou. Observe o uso da coloquialidade, a valorização da língua popular e a denúncia às crueldades dos senhores de escravos. Há uma preocupação social. O terceiro momento do modernismo, também chamado neomodernismo, ocorreu a partir de 1945. O panorama sociopolítico é influenciado por uma crise mundial ocasionada pela Segunda Guerra. O mundo todo é afetado pelo que ainda hoje é considerada a maior catástrofe da humanidade. No Brasil, esse momento ocorre entre a morte de Getúlio Vargas e o golpe de 1964, quando então a literatura assume, além da arte, uma função de denúncia. As características mais marcantes foram, na prosa, o neorrealismo, o regionalismo universalista, uma intensificação do intimismo e o surgimento do realismo fantástico. Os autores mais representativos desse momento foram Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Na poesia, há um retorno ao formalismo clássico e incursões em novos formatos, como, por exemplo, a poesia concreta. Há inovações linguísticas, há a valorização da metalinguagem. Os autores mais importantes desse período são João Cabral de Melo Neto, Sérgio Milliet, Tristão de Ataíde, Augusto de Campos. Há uma ruptura com a primeira e com a segunda fase modernista e há uma fase de experimentação estética e de busca por uma nova expressão literária. Essas foram as principais características da terceira geração modernista. Bom, pessoal, agora vamos ver como é que o modernismo é cobrado no Enem. Uma questão do Enem de 2011, texto 1. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias, mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? Texto 2. João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a aqui ao retirante Severino, que como Capibaribe também segue no caminho do Recife. A autoapresentação do personagem, na fala inicial do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços biográficos são sempre partilhados por outros homens. Com base no trecho de Morte e Vida Severina, texto 1, e na análise crítica, texto 2, observa-se que a relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um problema social expresso literariamente pela pergunta: como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da letra. Letra A. Descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem narrador. Letra B.
construção da figura do retirante nordestino como um homem resignado com a sua situação. Letra C. Representação na figura do personagem narrador de outros severinos que compartilham sua condição. Letra D. Apresentação do personagem narrador como uma projeção do próprio poeta em sua crise existencial. Ou letra E. Descrição de Severino que, apesar de humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel Zacarias. Como afirma a opção C, a resposta à pergunta como então dizer quem fala, ora vossas senhorias, é expressa no poema pela representação de muitos severinos que compartilham a mesma condição, ou seja, da figura do retirante nordestino. Portanto, letra correta é a letra C. Então, eu me despeço aqui de vocês e lembrem-se, só se vence na vida de verdade pela educação. Abraços e um bom Enem para todos! Viram como fica fácil aprender modernismo dividindo em fases? Vamos recapitular. A primeira fase foi de contestação, conhecida como geração de 22. Já a segunda fase foi de confirmação, a geração de 30. E por fim, a terceira fase, geração de 45, com a regionalização. Bom, Goiás Bem no Enem fica por aqui. Agradeço a sua audiência, um grande abraço, bons estudos e tchau, tchau.